Olá pessoal, sou o professor Cícero, eu estou gravando mais um vídeo aqui sobre reações químicas e nesse experimento vou fazer a síntese do acetato de sódio. O que é que eu vou utilizar? Vou utilizar o bicarbonato de sódio e ácido acético. Estou utilizando como vidraria um funil de decantação, 2 beck, uma balança de precisão que é para pesar a quantidade, um Elemire, funil para fazer a filtração do acetato, para retirar a quantidade do excesso de ácido acético, e um agitador magnético com aquecimento para fazer a evaporação do excesso de acetato de sódio no composto. Estou utilizando uma solução de acetato de sódio a 30%, o grau de pureza dele, e o bicarbonato de sódio PA, que é para análise. Já separei aqui no beck onde vai ocorrer a reação, 30 gramas de bicarbonato de sódio. Nessa reação ele vai liberar bastante CO2, liberar CO2 e a água e produzir o acetato de sódio. Coloquei em excesso aí o bicarbonato de sódio o ácido acético no funil. Como vocês podem observarem, já começou a produzir o gás carbônico. Como eu postei no vídeo anterior, o gás carbônico ele é muito utilizado na indústria para a produção de refrigerante e também como conservante em alguns alimentos, na produção de bolo, e também é utilizado em extintores de incêndio. Essas bolhas que está formando aí é o dióxido de carbono. Esperar diminuir a reação aí. Essa reação aí ela não é tanto nociva não, porque na realidade bicarbonato de sódio é utilizado como tratamento de afta e também na produção de bolo, mas ideal que se utilize luva. E o vinagre é utilizado no nosso dia a dia, nos alimentos, preparação de sal, de salada, né, na hora do alimento, produção na cozinha. No nosso dia a dia é utilizado o ácido acético. Na reação, se vocês observarem, produz bastante dióxido de carbono.
Dióxido de carbono ele se torna nocivo se for inalado em grande quantidade. Quantidade pequena, o mínimo que vai acontecer é causar soluço. Depois passa. Vou colocar na solução para ver a temperatura. A temperatura no recipiente está 18, 17, está diminuindo. Fica bem gelado. Uma reação endotérmica. Como ela é uma reação endotérmica, ela absorve calor e o recipiente fica bem gelado. A temperatura agora está 12 graus. Só corrigir novamente, essa reação aí é uma reação endotérmica, ela absorve calor. Por ela absorver calor, o recipiente vai ficar frio. Nessa situação, a temperatura está... O recipiente ficou bastante gelado. Temperatura ambiente estava de 24 graus. Aqui no recipiente, se vocês observarem, está 3 graus. E o recipiente ele ficou bem tão gelado que a água chegou a condensar nele. Depois dessa reação a gente vai fazer a filtração para tirar o ácido acético, o excesso. Está liberando o restante do gás carbônico. Então nessa reação, pessoal, o que é que ocorre? O ácido acético ele reagiu com bicarbonato de sódio, produzindo acetato de sódio, liberando CO2 e liberando água da reação. Se vocês observarem, a temperatura aí está diminuindo em relação à temperatura ambiente. Por quê? O recipiente ele fica bem gelado, por ser uma reação endotérmica. O recipiente fica gelado.